Sombras de poluição, plástico e dióxido de carbono se alongam sobre o nosso planeta. Em meio a essa crise, uma resposta improvável surge das florestas da China, onde o bambu se estabeleceu como um protagonista da Revolução Verde. Das matas infinitas, seus caules modestos seguem diretamente para fábricas de alta tecnologia. Ali, lasers, robôs e linhas automatizadas os transformam nos materiais do futuro. O bambu, antes apenas um símbolo cultural, agora serve de alicerce para uma vasta gama de produtos ecológicos, como canudos, escovas de dente, carvão e até materiais de construção sustentáveis. A cada ano, milhões de itens saem das linhas de produção, gerando lucros imensos e consolidando a liderança chinesa na corrida global pela indústria ecológica. Resta a pergunta: como uma planta tão simples se converteu na tecnologia do século XXI? Uma crise de escala planetária encontra uma solução milenar. Os números revelam um cenário alarmante. A cada ano, o mundo gera mais de 300 milhões de toneladas de resíduos plásticos, e a China está entre as nações que mais sentem o peso dessa poluição. É neste contexto que o bambu surge como um trunfo estratégico em sua busca por uma indústria sustentável. Atualmente, o país cultiva mais de 6 milhões de hectares de florestas de bambu, com bilhões de plantas concentradas principalmente na região sul, formando a maior área do gênero no planeta. Mas o bambu representa muito mais do que apenas um recurso renovável. Seu valor econômico é imenso. A indústria de produtos derivados, sozinha, movimenta mais de 3 bilhões de dólares em exportações anuais. Assim, uma planta que antes parecia comum e familiar foi elevada ao status de motor de uma economia verde. Ela não apenas alivia o fardo dos resíduos plásticos, mas também consolida a posição da China como uma potência global na fusão entre natureza e tecnologia. Sua força é celebrada em estruturas modernas. Mas na memória da guerra, essa mesma força assume um contorno sombrio. Antes de se tornar um emblema da indústria sustentável, o bambu esteve ligado a um passado muito mais obscuro. Durante a Segunda Guerra Mundial, diversos relatos de prisioneiros e soldados sobreviventes mencionam seu uso como uma ferramenta para extrair informações, transformando-o em um símbolo poderoso e assustador. Embora os detalhes permaneçam controversos e as evidências oficiais sejam escassas, essa narrativa expõe o lado sombrio de uma planta há muito vista como um sinal de vida. De qualquer forma, o bambu iniciou uma jornada completamente diferente na era moderna. A jornada do bambu se reinventa na era moderna. Hoje, ele se tornou o elo inicial na cadeia da tecnologia sustentável, um recurso que se renova a cada colheita. Nas florestas do sul da China, o rugido das motosserras ecoa onde antes se ouvia o golpe dos machados. Operários manejam equipamentos modernos, derrubando colmos imponentes que alcançam de 15 a 20 metros de altura em meros segundos. A casca externa, lustrosa sob o sol forte, sinaliza que a planta atingiu seu equilíbrio ideal entre força e flexibilidade, pronta para a linha de produção. A cada corte, um colmo tomba de forma precisa no solo. Imediatamente, os trabalhadores aparam a base e os nós para impedir o acúmulo de água, um pequeno gesto que garante o crescimento de novos brotos. Com o auxílio das motosserras, um único operário pode cortar até 150 colmos por hora, uma eficiência que supera em muito o trabalho manual, mantendo a precisão. Os colmos colhidos são agrupados em grandes fardos, transformando a floresta inteira em uma linha de montagem a céu aberto, onde humanos e máquinas trabalham em harmonia. Para o bambu, a colheita não é o fim, mas um elo crucial em um ciclo fechado, onde a floresta verde alimenta a indústria. Nasce da terra, mas é forjado pelo aço. Na construção moderna, o bambu transcendeu sua imagem de planta humilde. As hastes maduras, logo após a colheita, passam por um tratamento rigoroso para a remoção de impurezas e da resina pegajosa, além de estabilizar seu teor de umidade. Este passo crucial permite que o material resista a cupins, tenha sua vida útil estendida e suporte as condições severas dos ambientes de construção. A partir daqui, o bambu é direcionado para prensas hidráulicas colossais,
Com uma força de compressão que alcança 500 toneladas por hora, o equivalente ao peso de um trem inteiro, as tiras de bambu são compactadas firmemente, formando painéis sólidos e uniformes. Sob essa pressão imensa, o bambu renasce como um novo material, que preserva seus veios naturais enquanto adquire uma resistência mecânica excepcional, forte o bastante para substituir muitas madeiras nobres na construção. Em seguida, os painéis brutos avançam para linhas de corte automatizadas. Lâminas industriais fatiam com precisão milimétrica, ajustando cada peça às dimensões exatas exigidas pelos projetos arquitetônicos. As bordas são cuidadosamente suavizadas e as superfícies refinadas para eliminar qualquer aspereza, garantindo tanto o apelo visual quanto um encaixe impecável. Graças a esse processamento meticuloso, os painéis de bambu não são apenas belos, mas também duráveis, capazes de suportar intempéries, cargas pesadas e o desgaste diário. Finalmente, os painéis acabados são embalados e armazenados com cuidado, prontos para deixar a fábrica e se tornarem a base de edifícios sustentáveis. Da floresta à cidade, o bambu completa seu ciclo natural, apenas para renascer como um símbolo de sustentabilidade para a humanidade, unindo tradição e inovação e provando que a própria natureza pode fornecer os materiais para um futuro resiliente. O fogo purifica, mas não destrói. Ele transforma. A jornada do bambu continua para além das estruturas, seguindo um caminho de fogo e metamorfose. Sob o calor intenso, ele renasce como carvão de bambu, um biocombustível limpo e sustentável, capaz de substituir parte do carvão, mineral e da lenha. O processo se inicia com tubos de bambu pré-tratados, que são cuidadosamente arrumados em fornos. Cada fornada comporta entre 200 e 300 peças, dispostas na vertical para garantir que o calor circule de maneira uniforme, um detalhe essencial para a qualidade do produto final. Com o forno cheio, os operadores selam a entrada com pedra e cimento. Deixam apenas pequenas aberturas para a liberação de gases, transformando o espaço em uma câmara de reação hermética, onde a temperatura e a pressão são rigorosamente controladas. As chamas são acesas e o calor é mantido entre 600 e 700 graus Celsius por um período de 5 a 7 dias. Nesta faixa de temperatura, a celulose e a lignina se decompõem, restando apenas os núcleos sólidos de carbono, a verdadeira essência do carvão de bambu. Quando o forno finalmente se abre, revela um carvão de um negro brilhante. Sua superfície lisa, sólida e de cor homogênea é o sinal inconfundível de uma carbonização perfeita. Cada forno produz, em média, de 2 a 3 toneladas, energia suficiente para abastecer milhares de residências. Depois de resfriado, o carvão é moído em pedaços menores ou mantido em blocos, dependendo da sua aplicação. A embalagem é feita com atenção, usando sacos de papel craft reciclado ou materiais biodegradáveis que garantem resistência e respeito ao meio ambiente. Pacotes menores, de 250 a 300 gramas, são destinados ao uso doméstico, enquanto sacos maiores abastecem as indústrias de alimentos e energia, mas seu uso não se limita ao combustível. O carvão de bambu também é empregado na purificação de água, na desodorização, em cosméticos e na medicina. Suas propriedades naturais de absorção e sua ação antibacteriana o converteram em um material versátil da era moderna. Onde o fogo forja a força, a leveza esculpe a simplicidade. Quando o bambu escapa das chamas, ele encontra um destino diferente, transformando sua haste esguia em um objeto verde, prático e elegante. O canudo de bambu. A matéria-prima vem de plantas jovens, com apenas 2 a 3 anos de idade, que já atingiram sua máxima resistência, mas ainda mantêm uma espessura naturalmente fina. Os colmos são cuidadosamente selecionados e cortados em segmentos uniformes. Em seguida, os nós internos são removidos para criar tubos ocos e lisos, à base de cada futuro canudo. Da floresta, esses pequenos pedaços de bambu seguem para as oficinas. Ali são organizados em bandejas e submetidos a um processo de secagem a uma temperatura entre 70 e 80 graus.
Esse tratamento não só aumenta a durabilidade, mas também preserva a tonalidade dourada natural, conferindo a cada peça uma aparência rústica e, ao mesmo tempo, refinada. Com a secagem concluída, cada canudo é polido por dentro e por fora. O processo remove qualquer aspereza, deixando uma superfície lisa e brilhante. As duas extremidades recebem um acabamento cuidadoso, garantindo uma sensação de conforto ao toque dos lábios. A partir daqui, os canudos são lavados com água esterilizada para eliminar qualquer impureza. Após uma nova secagem a 25 graus, eles passam por uma triagem rigorosa, assegurando que cada unidade atenda aos padrões de qualidade. Alguns recebem até mesmo a gravação de logotipos a laser, um toque de personalização preciso e nítido. Por fim, os canudos são embalados em caixas de papelão, ecológicas e resistentes. Cada embalagem protege o produto e reforça o compromisso com a sustentabilidade, da floresta de bambu até a mão do consumidor. Um eco da floresta em cada refeição, moldado com a frieza do aço. Enquanto os canudos de bambu trazem o sopro da natureza para cada bebida, as colheres transformam o ato de comer em uma experiência ao mesmo tempo acolhedora e refinada. Diferente dos produtos artesanais tradicionais, as colheres de bambu de hoje são inteiramente fabricadas com maquinário moderno. Da modelagem ao tratamento da superfície, passando pela esterilização e secagem, cada etapa é automatizada para garantir alta qualidade, segurança e sustentabilidade. Cada detalhe é meticulosamente controlado, conferindo à colher uma sensação de solidez, uma textura suave e um conforto prático no uso diário. Até mesmo um simples prato de massa, saboreado com um garfo de bambu, torna-se uma experiência distinta, que une funcionalidade, beleza e consciência ambiental. Após a finalização, as colheres e garfos de bambu seguem para a fase de embalagem. Em algumas fábricas, trabalhadores ainda envolvem cada peça manualmente para garantir a segurança, enquanto em instalações mais avançadas, utilizam robôs com sensores inteligentes para acondicioná-los em pequenos sacos de papel. Esses sacos, que oferecem proteção e conveniência para o transporte, são então organizados em caixas de papelão, formando remessas completas prontas para o consumidor. Graças à união entre a manufatura moderna e a natureza sustentável do bambu, a colher de bambu é mais do que um simples utensílio. Ela é uma prova da capacidade infinita do bambu de se regenerar e servir as pessoas nos mais diversos aspectos da vida. Em um mundo de sabores instantâneos, alguns processos ainda exigem a paciência da terra e a fúria do fogo. Assim nasce o sal de bambu, em uma jornada onde a natureza é forjada para criar um tempero sem igual. O ritual começa com caules de bambu frescos, colhidos com cerca de 3 anos de idade. Eles são cortados em seções e cada tubo oco é preenchido com sal marinho natural. Em seguida, as duas extremidades são seladas com argila amarela. Essa camada de argila não apenas protege o sal em seu interior, mas também atua como um escudo contra impurezas, preservando sua pureza para a transformação que está por vir. Quando o imenso forno de barro é aceso, os tubos de bambu são cuidadosamente empilhados lá dentro. A temperatura sobe para 800 a 1000 gurs, fazendo o bambu queimar por completo e a argila rachar. O que resta é um bloco escurecido de sal, já infundido com minerais do bambu e da terra. Depois que o forno esfria, essa massa de sal endurecida é retirada, quebrada em pedaços menores e moída. Mas este é apenas o começo de um longo ciclo. O sal é novamente acondicionado no bambu, selado com argila e levado ao fogo mais uma vez. Cada repetição é como outra aprovação pelas chamas, ajudando o sal a eliminar mais impurezas enquanto absorve maiores quantidades de minerais valiosos, como cálcio, potássio e ferro. Ao final da jornada pelo fogo, o bloco de sal negro e brilhante descansa até esfriar completamente. Os trabalhadores o quebram com martelos e o moem em cristais pequenos, uniformes e puros. Em cada grão, reside não apenas o sabor salgado do mar, mas também os minerais do bambu e da terra, entregando um sabor mais complexo e notáveis benefícios à saúde. Por trás da sua aparência rústica,
existe uma jornada de engenharia surpreendente. O caminho do bambu é um balé tecnológico, onde cada passo é rigorosamente controlado. Desde a seleção e o corte no campo, passando pela secagem e polimento, até sua transformação final em canudos, colheres, escovas de dente ou mesmo biocarvão, o processo combina a perícia humana com maquinário moderno. A partir daqui, a China desenvolveu um sistema de produção verde que fornece milhões de produtos ecológicos anualmente. Resta saber se o bambu conseguirá atender a crescente demanda global, sem abrir mão da sua sustentabilidade.